graças, Senhor, por essa manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém, graça e paz, bom dia. Vou beber água aqui. Então, primeiramente, eu anotei aqui o cronograma de hoje. Eu quero honrar meu pastor e tia Cássia por me dar essa oportunidade de estar compartilhando aquilo que eu vivo e aquilo que eu aprendi aqui na igreja. Porque, para quem não sabe, eu cheguei aqui, eu tinha acho que 12, 13 anos. 12? Eu não lembro direito, não. Eu era bem pequenininho mesmo, quase estão. E eu já tocava bateria. E assim que eu cheguei, algo diferente aconteceu comigo, porque a igreja estava clamando por um baterista, clamando entre aspas, né? Mas a igreja precisava de um baterista, e eu cheguei justamente na necessidade da igreja, amém? Então, eu creio que Deus foi quem me guiou para estar aqui. E somando a isso, eu quero também honrar a minha esposa, cadê ela ali, a Júlia, que é um dos motivos para eu estar aqui hoje, porque se não fosse você, talvez eu não estaria aqui. Te amo. Quero honrar minha mãe, que me criou, junto com meu padrasto Wagner. E amém. É isso. Quero honrar a Aleph por me liberar para estar ministrando aqui, porque vocês não sabem, eu lidero também o Davi com Aleph, e hoje eu iria ministrar lá em cima. Viu? Enfim, então, vou me apresentar de novo. Meu nome é Felipe, tenho 23 anos, sou casado com Júlia, para sempre, como disse a América. E lidero também o grupo de música e lidero também o departamento de adolescentes com Aleph. E hoje, nosso tema é vida de louvor e adoração. Amém? Você está empolgado, irmão? Amém. Tem que estar empolgado, irmão. E o que eu vou ministrar hoje, eu não vou me ater muito à parte de música em si. E se eu tiver outra oportunidade, quem sabe eu falo sobre isso também. Mas hoje eu quero falar mais sobre o que é louvor, o que é adoração. E eu creio que você vai receber algo de Deus, amém? Amém. Então, eu quero começar definindo. O pessoal do Davi já está mais acostumado comigo, porque toda vez que eu vou ministrar, vou trazer uma palavra, eu sempre gosto de definir o que eu estou falando, amém? E eu quero definir agora primeiro a palavra louvor, amém? Tanto no Novo e no Velho Testamento, louvor significa expressão de exaltação. É uma ação de elogiar, enaltecer as boas qualidades ou os feitos de. Amém? Deu para entender isso? Só Ilmar entendeu. Mas eu vou exemplificar para vocês, amém? Primeiro, antes de exemplificar na Bíblia o que é louvor, eu queria definir o que não é louvor. Amém? Primeiro, o louvor não é o grupo de música. Amém? O louvor não é o grupo de música. A galera que estava aqui tocando, elas não são o louvor da igreja. Amém? Segundo, simplesmente cantar não é louvor. Amém? Eu quero que vocês abram, por favor, em Salmos 9, versículo 1 e o 2. A gente vai ler essa manhã. A galera da mídia, eu estou usando a versão NVI. Aleluia. Amém? Posso ler? Senhor, eu quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as suas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar. Quer exultar? É exprimir grande alegria.
e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Se eu não me engano, o Aleph até já falou sobre isso aqui, que cantar louvores, se cantar fosse a mesma coisa de louvar, essa frase estaria errada, porque você não ora uma oração. Amém? Agora eu quero que vocês abram, por favor, em Salmos 33, 1. Vou ler, viu? Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, ao que são retos, fica bem louvá-lo. Eu, quando estava estudando essa palavra, e surgiu esse versículo no meu coração, eu não prestei atenção muito nesse primeiro versículo, mas estudando, e o Senhor falou comigo, essa palavra, essa expressão, fica bem louvá-lo, é como se fosse um atributo, uma característica de uma pessoa honesta. Ou seja, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Isso gera para mim uma causa e consequência. O que eu quero dizer com isso? O que você espera de um piloto de avião? Que ele pilote avião e que ele saiba aquilo máximo ali da cabine, né? Beleza? O que você espera de um atacante de futebol? Sem ser Gabigol, que faça gol. Amém? E quanto a nós, o que Deus tem esperado de nós? Amém? O que Deus espera de você, Lucas, como pastor? Você, Diego, como pastor? Você, João Pedro? O que é que Deus espera de você quando você está na bateria? Amém? Deus espera de nós louvor. E o versículo continua aqui. O versículo 2. Louvem ao Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Louve ao Senhor com harpa, eu consigo traduzir como louve ao Senhor com o que você tem na mão. O salmista aqui, ele usou harpa, mas se você faz parte do grupo de música, John, se você faz parte do grupo de música, você toca guitarra, use a guitarra para louvar o Senhor. Amém? Se você serve no diaconato, seja para colocar água aqui, seja para ficar no olho de águia, seja para servir, para segurar o potezinho das ofertas, que vocês façam isso para louvor da glória do Senhor. Amém? Se você é ministro de criança, que você dê o seu melhor. Amém? Porque o Senhor merece. Aos que servem na mídia também, essa palavra serve para vocês também, viu? Terceiro versículo. Cante-lhe uma nova canção, toque com habilidade ao clamá-lo. E quando ele fala toque com habilidade ao clamá-lo, isso traduz para mim o que? Fazer com excelência, não fazer de qualquer jeito. Amém? Aleluia. Então, o que é louvor? Louvor, uma vida de louvor é uma vida de ação de graça. Aleluia. Amém? É uma vida de não estar limitada a simplesmente se cantar. A você subir aqui, Senhor, nós te agradecemos. Não. Uma vida de louvor começa desde quando você aceitou a Jesus Cristo. Amém? E para exemplificar isso, eu queria que vocês abrissem em Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Aleluia. Mas antes de eu ler isso aqui, eu preciso fazer umas coisas. Antes de Adão ele pecar, ele era pleno. O que isso quer dizer? É que a vida de Adão, por si só, expressava louvor a Deus. Amém? Só o que aconteceu? Adão pecou. Adão comeu do fruto que Deus disse que não era para comer. Consequentemente, aquilo que Adão, como posso dizer, vivia e era louvor para Deus, a partir do pecado aquilo não se tornou mais louvor a Deus. Amém? Mas Jesus veio, amém? E restaurou
E eu quero só falar desse versículo porque ele fala um pouco mais de nossa identidade. Efésios 1 é como se Paulo, aqui escrevendo a igreja de Éfeso, ele falasse: pessoal, vocês são assim, nasceram assim, é para viver desse jeito. Amém? E preste atenção no que ele fala. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, versículo 1: pela vontade de Deus, aos santos fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Primeiro ele pontua dizendo que quem está em Éfeso é santos. Ele se refere ao povo de Éfeso, em Éfeso, como santos. Amém? Segundo, a vocês, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Porque, esse versículo é bom, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Aleluia. Então, o que acontece hoje em dia? Hoje em dia, a partir do momento que você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo de Deus dentro de você. E aquela plenitude que Adão tinha, ela volta para você. Amém? E você pode entrar hoje no Santos dos Santos e adorar livremente. Amém? Jesus, ele foi a porta, o acesso que nós precisávamos. Jesus, ele nos concedeu de novo. Amém? E aí eu separei 3 coisas que a gente pode fazer para viver uma vida de louvor. Amém? Primeiro, antes de tudo, Ilma, coloque o primeiro slide, por favor. Quero ler com vocês o significado de vida. Amém? Vida é o estado de atividade incessante comum aos seres organizados. É o período que decorre entre o nascimento e a morte. Por extensão, a vida é o tempo de existência ou funcionamento de algo, de alguma coisa. Amém? Passa o próximo slide aí. E eu exemplifiquei o que é a vida nesses 2 coisas aqui. O nascimento, e aqui a gente pode usar o nascimento, nova criatura espiritual, amém? E aqui eu botei o arrebatamento porque eu creio que você é arrebatado, amém? Então, o que é que é vida de louvor? É desde quando você nasce até o dia do arrebatamento. E como nós vamos fazer isso? Essa vida aqui, esse período aqui, ele não pode ser de qualquer jeito. Tem que ser uma vida de louvor. O que é vida de louvor? É uma vida de ação de graças. Amém? E a primeira coisa que eu coloquei aqui, de como a gente pode viver uma vida de louvor, é o seguinte: nós vivemos uma vida de louvor quando nós estamos reconhecendo o senhorio de Deus. Amém. Toda a consciência de sua presença, e isso é importante que vocês peguem, porque é uma coisa que o pastor tem martelado direto aqui, sobre nós termos consciência da presença de Deus. De você estar, sei lá, dirigindo seu carro lá e consciente da presença, sabe? Caramba, eu não estou aqui só. Caramba, eu não estou aqui só. É você estar tocando e, rapaz, eu estou tocando aqui, mas estou tocando para Ele. Amém. Não faço de qualquer jeito, amém? E em Hebreus 11 diz, não precisa abrir não, mas diz: sem fé é impossível agradar a Deus,
pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Aleluia. Ou seja, para você viver uma vida de louvor, você precisa necessariamente crer que Deus existe. Crer no seu senhorio, crer que Ele é capaz de fazer todas as coisas. Amém? A segunda coisa que nós precisamos para viver uma vida de louvor é ter uma vida de santidade. Aleluia. E em 1 Pedro 1, versículo 14, versículo 16, diz o seguinte: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim, como é santo a quem te chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Aleluia. Uma vida de santidade, meus irmãos, é nada mais do que você viver de acordo com o que a palavra nos ensina. Amém? Porque sem uma vida de santidade é praticamente impossível de Deus falar com você. Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir do momento do que você reconhece o senhorio de Jesus Cristo, reconhece a sua grandeza, reconhece a sua bondade, reconhece os seus feitos, a partir desse momento que você tenta se aproximar dele, você precisa ter uma vida de santidade. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, e sem santidade você não consegue chegar perto da presença de Deus. A única coisa que pode te afastar de Deus é o pecado. Amém? E a terceira coisa que é possível a gente, como viver, né? É compartilhando a sua palavra, aquilo que Deus fez por nós. Amém? Uma das formas mais, como eu posso dizer, uma das formas mais comum da gente ver hoje as pessoas evangelizando é compartilhando aquilo que Deus fez em nossas vidas. Amém? E isso também é louvor. Amém? Em 1 Coríntios 10, 31, quero que vocês abram, por favor. Está recebendo, irmão? Amém. Creio que sim, viu? Vou ler, viu? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém. Rapaz, esse versículo para mim expande muito o entendimento que eu tinha de louvor, porque aqui não está dizendo cantem ou toquem ou faça aquele hino tremendo, não. Cadê o começo do versículo? Comam, bebam ou façam qualquer outra coisa. Isso quer dizer que é um estilo de vida. É muito importante que a gente não se prenda a pequenas coisas, a pequenos atos. Uma vida de louvor é uma vida plena e completa em toda a sua vida. Tudo que você faz. Amém? E eu queria, como o tema é louvor e adoração, eu queria falar o que não é adoração, para depois falar o que é adoração. Eu anotei aqui umas coisas e eu vou falar. Adorar a Deus não é, repita comigo, não é. Pronto, adorar a Deus não é chorar com uma música. Amém? Às vezes a gente tá aqui durante o período de louvor, né? Onde o ministro está ministrando louvor, e às vezes a gente vê uma pessoa chorando. Eu não estou dizendo que não seja, então estou exemplificando, amém? Amém? Nem sempre o gesto que aquela pessoa está fazendo de chorar é uma adoração, porque a gente pode chorar por várias coisas. Amém? Eu conheço uma mulher de Deus chamada Cássia Andrade, que ela chora assistindo desenho.
Ou seja, adorar não é simplesmente chorar, porque existem muitas músicas do mundo secular que fazem pessoas chorar. Amém? Outra coisa que não é adoração. Repita comigo de novo. Não é. Não é adoração você levantar as suas mãos. Simplesmente. Amém? Quando você não entende o significado disso. Amém? Quando você levanta as suas mãos, você tem que ter a consciência que é um sinal de rendição. É um sinal de que você, Senhor, eu estou aqui, não posso fazer nada. Amém? Deixa eu ver se eu botei mais alguma coisa. Pronto. Outra coisa que não é adoração. Adoração não é gritos. Você gritar. Eu até estava no Instagram e eu vi um... Obrigado, irmão. Eu vi um cara gritando uma coisa de política. E ele estava gritando o nome de Deus. Deus, sei lá o que, Deus. E eu fiquei olhando assim, meu Deus, o que passa na cabeça dessa pessoa? Porque nós, graças a Deus, nós recebemos uma boa palavra. Amém? E com a palavra que nós recebemos aqui, é possível começarmos a filtrar o que é bom e o que é ruim. Ninguém aqui tem o direito de dizer, eu não sabia, porque nós recebemos uma boa palavra. Amém? E uma coisa que eu quero que vocês fiquem cientes é o seguinte, que adoração não é bajulação. Deus não precisa de bajulador. Em Apocalipse está escrito que existem anjos, querubins que cantam de dia e noite, santo, santo. Então, o que adoração é para nós? A adoração, eu anotei aqui o significado, é uma expressão de afeto e de carinho, de homenagem ou submissão. A adoração é mais importante para você, para mim, do que para Deus. Amém? Quando nós começarmos a entender isso, a nossa vida vai começar a mudar. Ou seja, se existir anjos cantando dia e noite, santo, santo, para que você precisa adorar? E a resposta para isso, eu vou dar no final. Mas antes disso, eu preciso embasar um pouco o que eu quero falar. E eu quero que vocês abram, por favor, em João 4, versículo 23. Aleluia. Te adoramos. Todos abriram? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, versículo 24, Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Antes de eu prosseguir aqui, o que é que Jesus estava falando para essa mulher? Antigamente, o pessoal adorava, amém? Mas não era uma adoração plena. O que eu quero dizer com isso? Que Davi, apesar dele ter muitos salmos, adorando e engrandecendo o nome do Senhor, ele não tinha o que eu e você temos hoje, que é o Espírito Santo. Ele só tinha um Espírito sobre. Vinha o Espírito Santo sobre o lugar onde eles estavam ali, e Deus fazia operações de milagres, amém? Fazia acontecer ali. Mas hoje nós estamos em uma aliança maior, amém? Nós estamos com o Espírito Santo dentro de nós. E eu anotei uma coisa aqui, que é o seguinte, que a adoração, quando Jesus fala aqui em espírito e em verdade, é uma adoração que não vai partir de nada externo.
é algo dentro. Você foi criado para adorar. Amém? É uma adoração que vem através do seu íntimo. Amém? A verdadeira adoração é aquela que sai do coração. Amém? Eu anotei aqui uma coisa massa, né? Que a adoração traz mais benefício para você, para mim, do que para Deus. Amém? Deus gosta de ser adorado, sim, amém? É sua vontade ser adorado. Ele é digno de todo louvor e adoração. Mas a adoração por si só, ela tem muito mais benefício para você do que para Deus. Amém? E existe um poder disponível na adoração. E já estou quase finalizando, mas eu não posso finalizar antes de fazer isso, né? Que é ler esse versículo que está em Hebreus 14 e 16. Portanto, visto que temos um grande e sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se, ou seja, de ter compaixão das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém? Hebreus 4, versículo 14 a 16. E o versículo 16 é a chave para o que eu quero falar aqui, que ele diz: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Ou seja, na adoração, você não pode ir de qualquer jeito. Amém? Você não pode simplesmente chegar na presença de Deus de qualquer forma. Nós precisamos chegar com toda a confiança, a fim de receber algo. E o que é? Graça que nos ajude no momento da necessidade. E a minha pergunta para você essa manhã é: qual a sua necessidade? O que você está precisando? Amém? Em Atos 16 fala sobre Paulo e Silas, e é uma história muito conhecida aqui por nós, mas o que eu quero enfatizar hoje, nessa manhã, é o seguinte: Paulo e Silas, eles foram presos, amém? E antes de serem presos, eles apanharam. Mas o que mudou a situação de Paulo e Silas não foi um cântico, não foi uma música. Eu vejo muita gente querendo saber: rapaz, qual foi a música que Paulo e Silas cantaram? Qual foi? Eu queria estar lá para saber que música era essa. Mas o que salvou foi a adoração, foi a consciência que Paulo tinha. Amém? E Paulo fez jus o que está escrito em Hebreus 4,16, que chegando num momento de necessidade, ele se aproximou do trono da graça, com toda a confiança, a fim de receber o quê? Graça. Amém? Então, nessa manhã, eu preciso que vocês entendam que ter uma vida de louvor é você viver uma vida rendendo graças ao Senhor e adorando em espírito e em verdade, em tudo que você fizer. Amém? Para finalizar, eu queria ler com vocês Salmo 150.
Amém? Vou ler, viu? Versículo 1. Aleluia. Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no no seu poderoso firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Louvem ao som de trombetas. Louvem ao som com lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e dança. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve o Senhor. Amém? Ou seja, o que esses versículos estão dizendo é: tudo que você venha fazer, tudo que existe no mundo, louve ao Senhor. Amém? Então que nessa manhã a gente possa ter um novo significado de louvor e adoração. Amém? Que nós elevemos o nível do que é adoração, do que é louvor, do que é ter uma vida de louvor e adoração. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração. E eu queria convidar. O pastor vai vir?